Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria dar, antes de mais, as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Professor João Loureiro, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Porto, professor associado da Faculdade de Economia da Universidade de Porto, que nos honra muito com a sua presença aqui, por se tratar de uma temática que na sua abrangência, na sua multidimensionalidade, carecia da sua intervenção e do seu contributo. É evidente que em relação ao Dr. José Pedro Teixeira Fernandes, professor desta casa, reforço em nome de todos os presentes o nosso agradecimento por mais esta produção, por mais este livro que está aqui entre nós, que nos habituou a brindarmos com a qualidade das suas produções. Não é apenas este, é este e os outros todos estão por detrás, e os artigos, enfim, a sua intensa vida intelectual e, sobretudo, a sua capacidade de nos surpreender. Esta é a minha intervenção inicial. Eu fui-la primeiro como diretor, depois fui-la como professor, perceberam, não foi abuso da palavra, estava previsto entre nós, e passava já de seguida, neste meu duplo papel, a palavra ao Sr. Professor João Loureiro, que eu não sei, mas imagino, na perspectiva de eminente e brilhante economista, nos vai trazer aqui as chegas que certamente serão muito importantes e precisões para nós podermos debater ainda mais com mais profundidade este mesmo tema. Passo a palavra, está bem? Muito obrigado, economista assim brilhante, é que já tenho. Eu começo por agradecer o convite do Vicente para estar aqui, porque com todo o gosto que estou, e dar os parabéns ao Dr. Teixeira Fernandes, digamos, por esta iniciativa. Estes livros, quem escreve um livro, nomeadamente um livro técnico, existe sempre muita inércia, ou seja, tipicamente tem o presente na cabeça, tem a estrutura, depois é preciso passar para o papel, e depois para passar para o papel, tipicamente há uma grande inércia, essa é pelo menos a experiência que eu tenho. E, portanto, ele conseguiu vencer essa inércia e, portanto, daqui nasceu uma obra que, de facto, aborda um tema de grande atualidade, a Europa em crise, e aborda sobre variadas perspectivas. Eu aqui olhava, digamos, é um tema que eu vou pegar. Aquilo que combinámos era que também, digamos, a apresentação do livro serviria um bocadinho para se falar da situação em que vivem os países europeus nesta altura, e, portanto, nesta altura é claramente dominante a perspectiva económica, e, portanto, será sobre a perspectiva económica que eu aqui me irei debruçar um bocadinho sobre a situação atual. O caminho que conduziu à criação de uma moeda que nesta altura é a moeda de 17 países europeus teve justamente que ver com o facto de, ao criar-se, digamos, ao eliminarem-se as barreiras alfandegárias, que foi a forma como começou por haver a integração na Europa, foi a criação de uma união aduaneira. Basicamente aquilo que se pretendia era flexibilizar os movimentos de mercadorias entre os países que constituíam as comunidades. Porque se percebe, teoricamente é assim, os estudos estão feitos, que o comércio internacional é uma fonte de desenvolvimento relativamente à qual todos os países acabam por ganhar. Aqui na Europa, e Portugal na altura ainda não fazia parte da Comunidade Económica Europeia, só entrou em 86, na altura, pensou-se que para que num sistema em que as taxas de câmbio variavam muito, isso não fosse o entrave à barreira comercial dos países que faziam parte das comunidades europeias, vamos aqui criar um sistema de estabilidade cambial que agora deixou de ser todo mundo e passa a ser apenas entre nós. Bom, e assim nasceu uma coisa que se chamava, digamos, era o Sistema Monetário Europeu, antes disso houve uma outra designação, que era a Assembleia Europeia, mas bom, é uma coisa chamada o Sistema Monetário Europeu. E foi com esse sistema monetário europeu, digamos, que a Europa viveu, com a entrada de novos países, etc., que a Europa viveu até 1998, até ao dia 31 de dezembro de 1998.
do euro que hoje vivemos é uma crise que tem que ver, fundamentalmente, independentemente das origens, mas o problema que estamos a assistir nesta altura é um problema, digamos, de dívidas públicas de vários países. Ou seja, sendo cada país responsável pela condução da sua política orçamental, aquilo que aconteceu e não devia ter acontecido é que alguns países, digamos, promoveram, essa é a minha perspectiva, promoveram políticas orçamentais completamente desadequadas. E promoveram essas políticas porque também os deixaram de pô-las em prática. Ou seja, a União Europeia, efetivamente, as instituições europeias, criaram um quadro, na minha perspectiva, um quadro institucional de âmbito supranacional, portanto de âmbito europeu, um quadro com regras orçamentais que, se tivessem sido bem aplicadas, nunca teríamos caído na situação em que acabámos por cair. Muito boa tarde a todos os presentes. Antes de mais, muito obrigado. Vou começar pelo nosso convidado, o professor João Loureiro, da Faculdade de Economia do Porto. Muito obrigado por ter aceito o convite e pela sua presença. Aqui na nossa casa, agradeço também a presença da professora Alberto Dias de Carvalho, na qualidade também de diretor. Queria, obviamente, cumprimentar todos os presentes, colegas, estão muitos, amigos, estudantes. É um gosto, obviamente, podê-los ter aqui e terem aceito o convite para estarem, nesta altura, aqui também a assistir a esta apresentação do livro, que também é um debate sobre a Europa. Escrever um livro é sempre um pouco uma experiência pessoal. O que se escolhe e a maneira como se aborda tem um lado subjetivo, mas aí também é um desafio interessante. E há um lado criativo também nisto. Este livro é um pouco diferente dos outros que eu escrevi, no sentido em que eu procurei projetar isto sobre uma forma, não tanto um livro exatamente técnico, manual académico, como eu tenho feito normalmente, mas mais um livro um pouco mais aberto, tipo ensaio. Ou seja, onde, como também o professor Alberto dizia, se possa expressar as ideias mais livremente, sem estar aqui um pouco mais com a preocupação académica, de uma certa objetividade e até de uma certa discussão, às vezes de conceitos, bom, que fora de contextos académicos, às vezes não é muito interessante. A minha visão sobre o problema europeu é uma visão onde acho que se cruzam muitas facetas. Eu diria que esta crise, que se iniciou em 2007, 2008, teve o condão a desencadear um conjunto de problemas latentes e cruza-se com problemas que, em parte, foram referidos aqui, que vêm de trás. Mas uma coisa que em português, um artigo interessante, que seria em português a operação autoengano. No fundo, eles chamam ao criar o euro da maneira como foi feita a operação autoengano. E descrevem muito bem, líderes que nós elogiamos hoje, como Mitterrand, têm grandes responsabilidades neste autoengano. O que isto significa é o seguinte: muitas vezes as decisões erradas, as consequências aparecem 5, 10, 15, 20 anos à frente. E na altura ninguém quer saber. Mas depois alguém há de pagar a fatura e nós estamos a pagar essa fatura nesta altura. A União Europeia tem imensos méritos. Nós não podemos esquecer o que era a Europa no passado. O professor Alberto focou muito bem isto, estas rivalidades, os domínios, as hegemonias, os impérios, e é notável que de facto se tenha conseguido passar por cima disso em espaços de tempo historicamente muito curtos. Agora, isto é um mérito que eu acho que ninguém pode negar à União Europeia, é um bem enorme, que nós temos de ter consciência também. Simplesmente o que ocorre é que muitas vezes depois o próprio sucesso traz aqui um conjunto de problemas. Isto foi desenhado para resolver o problema franco-alemão no pós-guerra. Depois envolveu, obviamente, os outros países, a comunidade dos 6. O processo foi sendo muito bem sucedido e alargou-se. E o processo também se tornou um símbolo de uma Europa não só reconstruída no pós-guerra, aberta e solidária.
Este lado de solidariedade não é apenas um lado de ideias. Obviamente que há aqui uma questão de ideias fundamental e uma abertura diferente. E outra coisa, já agora, que na minha opinião é uma reflexão que vale a pena aqui neste livro. Nós começámos a olhar para o longo prazo e a pensar nas consequências das decisões, não no dia seguinte, não 2 dias depois, mas a 10 ou 15 ou 20 anos, para as nossas vidas e para as gerações futuras. O que se verifica é que nessa altura, ou foi no meio de euforia quase, que em Portugal, na altura do governo do engenheiro António Guterres, Portugal foi um dos 11 selecionados para entrar no que a imprensa chamava o primeiro pelotão do euro. Só a Grécia, na altura, não foi selecionada dos que tinham vontade. Mas o processo já aqui foi mais ou menos descrito, desde o caso português ao caso italiano, até o próprio caso francês, ao caso belga. Em rigor, ninguém cumpriu os critérios. Ou seja, havia problemas estruturais que vinham atrás que nunca foram resolvidos e que só se acentuaram mais à frente. Portanto, a opção do euro foi uma opção arriscada e, eu diria, injustificada no timing em que foi feita. No caso do Japão, já agora, a explicação que eu pude apurar, eles conseguem manter isso sem, para já, grandes questões, porque são os japoneses, mas há uma diferença fundamental, já agora que é interessante, é que 95% da dívida pública é comprada pelos próprios japoneses e eles têm taxa de 1%. Um dia que os japoneses deixem de ser tão nacionalistas ou patriotas, vamos ver. Porque com 200% de dívida pública tem moeda própria, ok, já estou mais tranquilo. Eu costumo dizer na brincadeira que quem deu a maior machadada no Partido Comunista foi a demografia e não a queda do Muro de Berlim. Porque é assim, proletariado é prole. Se não há prole, não há proletariado. Bom, eram só estes os meus reparos finais. Mais uma vez o meu agradecimento pela vossa presença, pelas vossas observações e pelo facto, obviamente, de estarem aqui e partilharem também este momento. Salva de palmas, todos vamos dar.